noite para você que está acompanhando a TV Câmara. Está no ar o Momento Cultural e a minha convidada de hoje é Miriam Postal, uma artista plástica aqui de Passo Fundo que leva o nome da nossa cidade por todo o mundo. Boa noite, Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada. Miriam, então, como eu disse, você é aqui natural de Passo Fundo, mas o seu currículo ele vem sendo construído através da participação em exposições nacionais e internacionais. Conta para quem está assistindo o nosso programa quais países então já conhecem o seu trabalho. Paula, não dá mais para dizer quais os países que conhecem o trabalho, porque tem aqueles com os quais eu já tive exposição, que eu fiz, né? Vários países, Estados Unidos, em Portugal, foi na Alemanha, foi na Holanda. Então, esses países, digamos que eu acompanhei a obra. Agora, a quantidade de obras que são mandadas, que eu sei assim, de pessoas que compram a obra, que levam a obra, já tomou conta, né? E é uma coisa boa que também é uma facilidade hoje em dia, né, também de circular, que nem só a própria obra vai ela fisicamente, como vai pela internet, né, que é uma coisa assim que eu vejo pessoas de outros lugares acessando, né, também fazendo esse contato e conhecendo o meu trabalho. E como que elas foram parar, então, nesses países que você já expôs? Como que é feito esse contato, então? Olha, esses contatos, eles não são muito fáceis de serem feitos, porque o que mais assim atrapalha as tramitações é o envio da obra, é a tramitação, por incrível que pareça, o protocolar para sair do país, para dizer que essas obras não fazem parte do acervo nacional, vamos dizer que elas são minhas ou que são, né, não são propriedades, vamos dizer, do governo. A parte de tributação. Então, essa parte é insuportável de fazer, porque tu passa por uma série de coisas, assim, digamos, tu pode passar por umas 15 etapas e quando tu chegas ainda no destino, ainda tu tem que sair quase que escoltada dentro do aeroporto, porque as tuas obras não estavam dentro de todos os processos certinhos que tinham que ter. Então, e como não é uma coisa muito feita, muito seguida, às vezes as pessoas nem conhecem a tramitação, não fazem por culpa, né, não conhecer o processo. Então, assim, é uma coisa bem difícil e na verdade, então essas coisas assim, mas as galerias que entram em contato, ficam conhecendo a obra, né, e aí fazem o contato comigo para depois, então, fazer e levar a obra até lá. Então, as obras são escolhidas, são levadas. Então, só essa é a pior parte, digamos assim, é essa tramitação que precisa passar, né, pela parte burocrática. Mas vale a pena, né? Qual é o retorno que você recebe de fora? Olha, na verdade, a gente, às vezes, assim, não é assim se enganar, mas e dá um retorno, mas não é aquela coisa que a gente sempre imagina que as nossas obras vão valer muito mais lá fora do que aqui. Elas têm um preço, mais ou menos, que seguem uma cotação, né? E não só porque elas vão lá para fora que elas vão ganhar um valor, mas praticamente é como se fosse uma exposição, vamos dizer, vendida aqui, uma exposição vendida lá fora, mais ou menos, porque também tem todos uns outros custos que o artista hoje em dia tem que arcar, né? Se a Miriam, então, faz sucesso em outros países, imagina só aqui no Brasil, né, Miriam? Você já participou de várias edições da Casa Cor. Para que os nossos telespectadores conheçam, então, o que é a Casa Cor, como que funciona isso? São os ambientes, né, que são um lugar que é montado pelos arquitetos e decoradores, e aí esses arquitetos e decoradores entram em contato num determinado ambiente e querem compor com alguma obra, aí entram em contato com o artista, e aí tu faz às vezes a obra específica para aquele local, ou ele seleciona alguma obra que ele tenha gostado sua e aí coloca naquele ambiente para ser exposto, depois visualizado e visitado por uma série de pessoas, né? São várias edições. Tem outras também, que tem a Casa, acho que Companhia, tem a Casa Bordeaux que tinha no Santa Catarina. Já teve vários outros modelos, né, desse formato de casa-cor que acontece. Então, mas geralmente a prática é essa aí, né? Das pessoas visualizarem a obra, que o arquiteto entra em contato e aí leva a obra e coloca nesse ambiente. Eu não sei se todo mundo lembra das listas telefônicas. Lá na década de 90 também
uma obra sua estampou, né, a lista telefônica. Isso me marcou. Eu acho que deve ter te marcado também. Depois, às vezes o artista faz alguma coisa que ele nem dimensiona para que vai ser feito. Foi várias regiões do Rio Grande do Sul que o meu trabalho foi escolhido, foi feito, acho que a região das Missões, a da Serra Gaúcha também, aqui da nossa, de Passo Fundo, dessa região. E aí, realmente, aí as pessoas lembravam, associavam, né, conheceram a obra, e isso, assim, às vezes o artista, que eu digo, nem dimensiona para quantos lares e quantas pessoas vão visualizar aquilo, né, que é maravilhoso. Como evolui as coisas, né, a lista telefônica é uma coisa que a gente já até dispensou praticamente, né. Verdade. Mas então, se a Miriam já expôs na Casa Cor, a gente falou das listas telefônicas, que outras exposições importantes assim já teve o seu nome? Ai, Paula, agora eu não consigo nem... Deve ser incontável, né? Porque são tantos anos de trabalho. Sabe que às vezes, não só em exposições, porque geralmente a gente vai enviando, ou às vezes a pessoa que já está com alguma obra é colocada o teu trabalho em outras exposições, por exemplo, em embaixadas, né? Por exemplo, artistas também têm cidadania italiana também, já tive meu trabalho também exposto, né, em embaixadas, né? Fazendo esse vínculo por representar outro país. E assim vai. E também associarem, por exemplo, vários projetos em que eu relaciono a minha obra, que às vezes a minha obra é cedida ou com algum outro processo, assim, é usada para identificar algum projeto, né? Ou seja, assim, digamos, do câncer, teve de doação de órgãos, de outras entidades, assim, por alguma causa, então que o trabalho segue junto, né? Ele se vincula, se linka a algum projeto e faz parte daí para divulgação. A gente vai falar um pouco desses trabalhos que nós temos aqui no estúdio, conhecer a história dos gordinhos, mas antes a gente segue, Miriam, contando um pouquinho da tua vida. Quais prêmios você coleciona em casa? A gente imagina que já devem ser muitos e eu não sei se ainda tem espaço lá na estante. Olha, eu digo assim, eu acho que não é que não é falta de reconhecimento de forma alguma e não é menosprezar os prêmios. Não, só se eu pegar num papel e veja o que já foi ou alistar, eu não lembro, não costumo nem assim botá-los, digamos, um do lado do outro, nem isso, eu não guardo nada, nem não sei. Não lembro mais nada, praticamente, mas é isso que eu digo, não é menosprezar, mas foram etapas importantes, foram muito significativos, mas uma das coisas que eu acho bem interessante para mim, assim, prêmios, vamos dizer que eu acho, muitas vezes quando até eu encontro crianças e que conhecem a obra, ou que muitas vezes até visitam o meu ateliê com escola, e aí vivenciam e conhecem. Então, às vezes aquilo, naquela criança, naquele trabalho com arte, às vezes para mim aquilo é tipo um troféu, sabe? Aquilo é um prêmio que eu tenho, ou num lugar que tu nem imaginas, assim. Esses são os prêmios, sabe? E que eu acho que esses me marcam bastante. Miriam, agora a gente está curioso para saber como que tudo começou. Como que você começou a se interessar pela arte? As pessoas dizem, desde pequena, eu sempre gostei de qualquer coisa relacionada assim, à parte de artes, e sempre foi uma coisa que eu continuava sozinha mesmo sozinha, né? Por exemplo, eu adoro música, e eu aprendi a tocar piano, eu tinha em casa piano, né? Mas ninguém me ensinou, a minha irmã que estudava, e eu é que aprendi a tocar sozinha. Então, assim, daí a minha mãe depois, então, colocou no piano. Eu adoro música, eu toco de ouvido, eu adoro. Eu fiz curso, assim, mais de quase 40 e poucos anos atrás, fui fazer de fotografia, que era uma coisa que eu gostava. Eu fiz de dança, eu fiz teatro, eu me matriculei, me lembro quando eu tinha 10 anos na escola Carlos Baroni, na qual depois eu fui professora. Quer dizer assim, mas nada que fosse assim, a bailarina, a pianista, nada, nunca fui criança, eu sempre gostei,
procurei, desenvolvi, mas nada que eu fosse uma coisa genial, assim, a menina que desenhava super bem, gostava de desenhar, gostava de pintar, eu era muito curiosa e buscava as coisas. Às vezes quando os pais me perguntam, a minha filha adora pintar ou tocar um instrumento, às vezes a criança passa por aquilo, já é importante. Faz 6 meses, faz 1 ano, mas ela não quis mais. Não tem problema, aquilo já dá uma bagagem para a criança, ela de uma certa forma vai moldando, vai criando um ser, né? vai formando uma pessoa. Então isso eu acho bacana, então a minha formação foi muito nesse sentido. Eu sou uma criança de escola pública, eu estudei no Colégio Fagundes Reis, 9 anos, porque a minha mãe era professora lá. Então eu tive toda a minha formação no Fagundes Reis, depois eu tive no ENAV, a minha formação de 2º grau, e que foi maravilhosa. O meu 1º grau também no Fagundes Reis foi excelente a minha formação, excelente, não foi assim, foi um colégio que não deixou lacuna nenhuma na minha educação, foi fora de série. O 2º grau também maravilhoso, foi magistério. E aí depois eu entrei na Universidade de Passo Fundo, também fiz um excelente curso, né? Tanto no Instituto de Artes, entrei como educação artística, depois na primeira turma de desenho e plástica, foi a primeira turma eu entrei. Fui professora depois do Instituto de Artes também, como fui professora no Estado. Então, assim, por onde eu passei, por onde eu fui aluna, eu voltei e fui professora, entende? Nas instituições pelas quais eu passei. Mas elas foram muito boas. Eu fiz formação fora também do Brasil, mas assim, nada que deixasse, assim, foi excelente. Mas eu acho assim que eu digo, as coisas passam pela vida e não foi aquela menina, meu Deus, ela era já melhor do desenho, melhor do piano, nada disso. Mas quando que você se deu conta de que isso poderia sim ser feito o resto da sua vida, ou levar a sério? Nem falar, Paula, porque quando que você se deu conta disso? Às vezes o pessoal da universidade que visita um ateliê e tal. Eu entrei primeiro eu fiz magistério e depois fiz o curso de artes, né? E quando eu terminei o curso de artes, eu não tinha trabalho e não consegui nenhum trabalho pelo meu curso. Então eu me vali do meu diploma de 2º grau para conseguir um trabalho, que eu fui trabalhar no Instituto Educacional, no IE, eu fui professora de português e estudos sociais, que nem na minha área. Depois que foi abrindo vaga, daí eu fui sendo professora de educação artística e fazendo. E depois, sendo professora, que eu comecei a pintar. Eu fazia sempre cursos, fazia de serigrafia, fazia fotografia, mas aí que eu comecei a trabalhar concomitante, eu trabalhava em 5 lugares e pintava. Aí depois que eu fui largando, trabalho por trabalho, profissão por profissão, né, de professora, para depois ficar só com a pintura. Pois é, porque como conciliar isso tudo, né? Porque daí eu precisava me ausentar da escola, faltar no caso, e aí não tem como, né? Deixar uma criança ou deixar um aluno, aí tu tem que ver tua prioridade, tu não pode sacrificar alguém, né? Então, aí eu tive que fazer opções, e aí eu me vi simplesmente, daí só trabalhando como artista plástica, mas veja, eu trabalhava no IE, eu trabalhava na delegacia de ensino, que agora é, não sei como é o nome, mas no ENAV, trabalhava na universidade, na Instituto de Artes, quer dizer, eu tive vários locais que eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo para ir pintando para depois. Então as portas vão se abrindo, mas ela tem que ser ela é uma caminhada, não dá para saltar. Foi quando você começou a pintar, então, que surgiram os gordinhos? Ou os gordinhos vieram ainda mais adiante? Eu fazia curso, eu fazia desenho, eu fazia serigrafia, que é aquela técnica de impressão que eu vi, e eu desenhava, já expunha alguma coisa, mas não assim no mercado de artes, né? E aí que eu comecei a desenhar e encher os espaços, né? Digamos, a forma. Eu fazia assim pinceladas muito fininhas, aí começou a aumentar a figura, manchar. É uma coisa assim, uma sequência mais
de estética, mais técnica, né? Daí eles começaram a aumentar. Então aí que foi se formando, daí entrou no mercado de arte, as pessoas começaram a gostar, pedir, as galerias de arte, as exposições surgiram, foram os prêmios, e aí assim, daí deslanchou. Mas eu comecei em 97, na verdade, a trabalhar, expor no mercado de arte. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais dos gordinhos, vamos mostrar algumas obras da Miriam. Ela trouxe aqui um quebra-cabeças, também peças em cerâmica, tem um quadro aqui e a gente vai falar um pouquinho mais da técnica utilizada pela nossa artista. Nós voltamos em seguida. O Momento Cultural está de volta e hoje nós estamos recebendo a artista Miriam Postal. No bloco anterior, nós começamos a falar sobre os gordinhos, os famosos gordinhos da Miriam. E agora, Miriam, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais dessa história. Porque, afinal de contas, logo lá no início de tudo, eles não eram tão fofinhos assim, né? Eles eram um pouquinho mais magros e não era colorido, era mais em tons de azul, né, que você usava. Conta essa história para o pessoal. É um pouco difícil às vezes explicar, de falar, sem as pessoas poderem visualizar, mas eles eram realmente bem, eu desenhava com só o pincel, eles eram muito magrinhos, bem magrinhos, não tinham traços definidos, e eu sempre usava ou o azul, toda a forma, ou todo laranja o quadro, né, e monocromia. Mas depois eles foram desenhando, foram aumentando, e aí quando eles foram aumentando, a forma foi aumentando, ficando mais gordinho, eles foram sendo vinculados a uma temática que se repete, por incrível que pareça, no Brasil, que é esse pacifismo, que agora, de repente, está começando a mudar um pouco desse nosso conformismo com tantas aberrações políticas e a gente sempre tolerando, né? Então, as formas foram ficando assim, eram descansadas frente a, assim, paradas, né, frente a todas essas coisas absurdas que são cometidas pela parte política brasileira, né, pela parte do governo. Então, assim, as figuras ficavam à mercê daquilo, né, e aí elas começaram a engordar e ficar displicentes, acomodadas na situação. Então foi assim que se serviu, ela aumentou em função dessa temática, né? Eu tenho um material aqui que a Miriam trouxe para mostrar então a marca da Miriam, né? Uma marca registrada, os gordinhos, mas inicialmente a intenção de pintá-los era essa. Hoje eles já têm outra conotação, eles estão namorando, estão brincando. Eu acho, né, que eu tento pegar assim outros momentos mais bem assim, digamos, do homem, da pessoa assim com ela mesma, momentos de simplicidade. Não sei se quer dizer assim humildade, mas a pessoa com ela mesma, nos momentos, nos gestos, nos olhares, assim, nas coisas mais puras, mais verdadeiras que tem, sabe? Ou quando a pessoa está com ela mesma, ou está frente a alguma coisa assim, para mostrar, assim, ou ela está andando numa bicicleta, ela está numa janela, ela com ela, né? Vamos dizer, ela fazendo alguma coisa que está tendo sentido para ela aquilo ali. É uma coisa também que eu não suporto mais assim, nada de violência, eu não suporto sofrimento, e não quero também transmitir, é uma coisa que para ninguém, nem para animais também, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu coloco eles muito à vontade também nas minhas obras. É como se fosse um álbum de fotografias, né, Miriam? É a tua visão de ver a rotina, de ver o dia a dia. É o cotidiano, eu amo o cotidiano, as pessoas numa simplicidade total, não seja ser uma displicência, mas desprovidas de qualquer gesto, de qualquer supérfluo assim, de vida, são membros de essência, isso que eu busco. O que te inspira? Aquilo que pode menos chamar atenção, às vezes, para uma pessoa, para alguém, por exemplo, uma simples pessoa assim, numa janela, olhando, observando, dela olhando assim naquele horizonte, assim, às vezes isso me chama atenção, a pessoa numa praça sentada,
são momentos assim, acho que é quando a pessoa está com ela, sabe? Que ela é um observador. Eu gosto muito disso. Uhum. As pessoas, elas costumam encomendar obras para ti? Muitas. Para retratar a família? Tem muitas pessoas, claro que os personagens, os elementos, vamos dizer, uma família que é uma criança, tem 2, 3 crianças, vamos dizer, tem uma pessoa mais de idade. Esses dias eu fiz uma que tinha 14 membros da família. Quase morria. Eu não sabia mais pôr no pincel e na tela. Mas era uma coisa tão amada, tão querida, né? E é impressionante que quando eu vou fazer um quadro de uma família, eu não sei o que acontece. Eu venho algumas fotos, uma coisa, eu não vou retratar exatamente, porque até minhas formas não se parecem com as formas tradicionais, né? Então, mas eu vou pegar características daquela família, cabelinho crespo, tamanho, o menor, o mais velho e tal. Mas quando eu vou elaborando o quadro, eu não sei o que eles parece que dá uma conexão. Eu vou sentindo como que são os elementos dessa família. Quem gosta de ficar perto de quem fica mais do outro lado, por que a mãe fica aqui, que o pai... eu não sei o que é, parece que dá uma conexão, eu vou sentindo e vou montando aquele quadro. Geralmente eu não conheço as pessoas, né? Eu fico recebendo as informações Eles te contam alguma história? Quais são as informações que tem que passar para ti, para começar a esboçar o quadro? Geralmente as pessoas dizem, olha, eu tenho 3 filhos, agora eu estou fazendo para uma família, que são 3 meninas e um filho que morreu com 17 anos também, né? Então, assim, essa mãe que quer... Então, é uma pessoa do outro lado do Brasil, né? Que ela queria... Ela gosta do trabalho e tal. Então, eu vou botando essa mãe, então ela me passa as fotos dela, como é que elas são. Então, tem características da mãe que eu vou colocar, que filhas, eu vou sentindo que filhas que eu vou botar desse lado, o filho esse, onde que eu vou botar, qual é o tamanho dele, qual é a proporção das irmãs, são mais velhas, são mais novas, são maiores, menores. Quer dizer, eu estou adaptando também para o meu personagem, né? Que quando a pessoa vai olhar, vai saber que é o trabalho da Miriam Postal, com as características, mas dentro daquela família lá que eu estou pintando, né? Essa família. Tem os cachorrinhos, tem os animais de estimação, que é uma coisa assim que realmente toma bastante tempo, porque tu detalha mais ainda, né? Mas que é uma coisa que eu prezo muito, eu amo, né? Animais, então, que também faço questão e coloco junto, porque as pessoas vão atribuindo também valores, né? Sentimentais, e aí eu anexo junto esses bichinhos. E além dos animais, os teus quadros são ricos em detalhes. A gente pode observar a roupa estampada, tem a costura, os detalhes da costura. Tudo é muito pensado, né, para aquela obra, para enriquecer o trabalho. Sim, toda a formação dele. Eu adoro desenhar, adoro. E, na verdade, eu desenho com o pincel. O que eu mais gosto de fazer na obra realmente são detalhes. Então, aquele trabalho, assim, aquele desenho, vem aquela costura, talvez porque a minha avó foi costureira, talvez acho que eu vou pegando aquelas roupas, né? E vou costurando também com o pincel. Eu não sei, vai formando, né? Mas eu vejo que tem realmente muitos detalhes que nem precisaria, porque já dá o recado, já passa a mensagem, mas aquilo faz parte de mim, né? E os quadros também, a gente observa que atualmente eles são muito coloridos. Logo no início eles eram monocromáticos, como você disse, em tons de azul ou laranja, e agora a gente vê muita cor. Isso chama a atenção, né, de quem observa. Sim, teve fases que eles têm, agora que eu acho que eles estão bem coloridos, teve fases assim, que eles ficaram muito apagados. Eu acho que teve algum momento assim da minha vida, acho que quando a minha filha diz, mãe, quando eu saí, ela foi estudar fora e depois nunca mais voltou, né? E ela disse, mãe, como os teus quadros entristeceram, eu apaguei todas as cores deles, né? Agora eu reacendi todos de novo, né? Assim, são fases assim, que vão passando, que hoje eu observo, quando tu vai fazendo, tu nem nota a diferença, né?
Mas depois, quando tu faz uma retrospectiva, começa a avaliar, aí tu vai vendo as etapas da tua Pois é, o teu estado de espírito, o teu lado emocional, ele influencia, então, na forma de pintar, de fazer o detalhe, de fazer um sorriso, influencia. O olhar Claro do gordinho. Sim, porque é você que está ali, né, Paula? Está saindo, é alguma coisa de dentro de ti, né? É tua obra e tu vai... Mesmo que tu não queira, aquilo vai influenciando, mesmo que tu te policie, mas aquilo vai, realmente, porque daí é a expressão do artista, né? Minha linguagem. A Miriam trouxe um quadro aqui super bacana para mostrar aqui pra gente. Eu vou pedir para o nosso colega, para o nosso cinegrafista alcançar o quadro aqui. Ele tem elementos que podem ser trocados de lugar, né, Miriam? Eu fiz uma exposição, inclusive, que foi no museu, mas até eu fiz questão de trazer aqui para mostrar, que eu chamo a tela magnética. Por quê? Porque os elementos aqui, alguma coisa, na verdade é como seria até na nossa geladeira de casa, na porta, a gente não coloca os ímãs e vai trocando lugar. A ideia que eu tive foi essa. Isso aqui, na verdade, por trás é uma tela, é um metal, né? Mas parece a tela, as pessoas não têm noção. Então, esses elementos aqui, ó, eu fiz como são os ímãs. Então, eu posso mexer no quadro, compor como eu quiser. Eu quero botar aqui esse passarinho, eu quero colocar aqui esse vaso aqui. Eu não vou botar aqui, vou botar esse amarelo para cá e vou botar esse aqui. Então, eu vou mudando os elementos como eu achar melhor, né? Tem alguns que eu faço até as próprias figuras mudado, elas que são todas em imã, nessa manta imantada aqui, então eu tiro daqui e ponho para cá, que não é o caso desse aqui, mas eu posso alterar. Então é uma coisa que o espectador, que a pessoa que está ali, ele monta também conforme, ele também interage. São as telas interativas que e eu vejo assim que é impressionante. A crianças que foram na exposição, elas mexem, elas já sabem, elas já chegam, elas não têm medo, elas já mexem, vão colocando em vários lugares, vão alterando, elas querem fazer parte. Quando a obra é dessa maneira mais tradicional, elas já passam, quase nem se interessam mais, porque aqui elas podem fazer parte, elas querem botar máscara no gato, querem botar o passarinho para cima, o passarinho para baixo. Então, então eu acho muito legal, são trabalhos mais difíceis de fazer as pessoas enxergarem e visualizar, a não sei que as pessoas, que nem agora estão tendo a oportunidade de ver, ou numa exposição, então é mais difícil, né, das pessoas terem noção como é, mas eu acho um trabalho muito legal, que inclusive eu fiz para uma pessoa que é uma psicóloga. Ela não queria, ela fez era uma janela e os personagens, então ela queria trabalhar muito com família, só que a família, né, no conceito do que ela trabalha, está mudando a estrutura, né? Então, às vezes formada por 2 homens, 2 mulheres, com criança, sem criança, com animais, sem animais. Então, ela mudava. E, inclusive, os próprios pacientes dela podiam fazer uma conotação diferenciada do que eles também viam como família, então, através na montagem do quadro. Então, assim, saía até os personagens, alteravam aqui. Então, essas coisas, essa versatilidade, eu acho que é uma coisa muito interessante de mostrar. E eu vejo assim que as crianças elas não têm esse medo, essa coisa de mexer e interagir. A gente também tem aqui um quadro que, na verdade, é um quebra-cabeças, né, Miriam? Fala pra gente um pouquinho da proposta, porque além das obras, assim, das telas tradicionais, a Miriam agora está inovando com a tela interativa, um quadro quebra-cabeças e também temos aqui... o Joãozinho e a Mariazinha. Em cerâmica, né? Bom, então aqui, assim, às vezes eu queria dar forma. Eu fiz 3 formas dessa Mariazinha, que eu chamo a Mariazinha, porque são o Maria e o João, né, os brasileiros. E aí eu fiz essas formas aqui que eu
criei a forma, né? E daí eu mando reproduzir, daí eu pinto uma por uma. Que é um trabalho bem, assim, bem minucioso, mas que eu quis fazer, dar uma forma tridimensional para ela. Então, ela fica, eu estampo, que é uma forma que eu desenho, e daí agora que eu criei o Joãozinho, que as pessoas dizem, mas e que dele o Joãozinho? Tá aqui o Joãozinho, então, mas toda ela, aqui ó, eu pinto no pincel toda ela, é muito demoradinha, mas eu acho que fica um efeito diferente para quem quer sair do bidimensional, né, passar para a tridimensão. E esse aqui também é outra coisa que as crianças adoram, porque eu quis fazer uma coisa mais lúdica, que às vezes a montagem, eu fiz ela toda, eu fiz o quadro em quebra-cabeça, então eu deixo ele todo desparcerado, né, assim, e pinto a tela aqui, e depois coloco numa bandeja, forma de dizer, né, num estrado, e aí ela fica concentrada aqui, então tu pode mexer. E isso aqui as crianças enlouquecem, né? Eu levo às vezes nas escolas que eu visito, ou quando vão lá na minha casa também, então faz parte dessa... Imagina, é lúdico, né, para brincar, querem descobrir como é que é a forma, e isso acho que é isso que se constrói o trabalho, vai conhecendo, as crianças vão chegando, e esse é o prêmio que eu acho assim maior para mim do que receber um troféu, uma medalha. É aquela criança que vai conhecendo minha obra, vai identificando o meu trabalho e vai, de uma certa forma, se familiarizando com a arte. E quem sabe plantando uma sementinha para que ela seja um dia uma grande artista plástica, assim como você, né? Eu acho, Paula, que na verdade, assim, ó, sendo uma pessoa mais sensível, mais flexível, e isso já é o bastante. Uma pessoa que aprecia a arte já é uma pessoa que está aberta, né? Que seja uma pessoa, como é que eu vou te dizer, melhor, né? Eu acho que isso, uma pessoa mais criativa, né? Aberta a outras manifestações. Então, eu acho que isso já nos ajuda. A gente não pode encerrar o Momento Cultural de hoje sem falar dos projetos sociais. A Miriam falou desses projetos educacionais, já que ela leva então os quadros até as escolas, as crianças visitam o ateliê, enfim. Mas você também tem projetos sociais. Teve um pratinho que foi desenvolvido especialmente para pai. Tem outras ações que eu gostaria que você contasse então aos nossos telespectadores para a gente encerrar o Momento Cultural de hoje. Olha, que eu acho assim, que eu nunca dissociei a minha arte, primeiro, da educação, que é uma coisa primordial para mim. Eu acho assim, fantástico trabalhar, estar em contato com os alunos ou com os professores, com as escolas, de modo geral. Eu acho fantástico esse trabalho, esse envolvimento, e é tão pouco aquilo que a gente faz e para eles é tanto. E eu acredito, né, nunca parei, em muita coisa eu já não acredito mais em termos de país, né, mas nisso ainda é uma coisa que eu invisto e nunca desisti. A educação e buscar ajudar cada vez mais. E nos projetos sociais também, não dissocio nunca dissociei meu trabalho. Sempre que eu posso ajudar, eu acho tão pouco isso, e se eu posso fazer, que nem esse pratinho da PAI era uma coisa tão pouca, e deu tanto retorno para eles, né, que era dos 50 anos, uma idade que eu sei que as pessoas se dedicam muito, fazem muito por aquelas, fazem de amor e graça, como se diz, né, geralmente pessoas voluntárias. Então, pelo amor de Deus, eu acho que uma coisa tão básica para mim, tão simples, um rascunho, um desenho, possa ajudar tanto, né? Então, sempre que eu posso, causas assim, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu ajudo sempre. Eu acho que é uma coisa... Eu sei que tem N pessoas também que sempre que podem estão ajudando, mas eu acho assim que... Não, eu achei o máximo. Teve a Escola São Petri, que foi na minha casa, que em seguida vão visitar o meu ateliê, e chegaram lá
quando eu olhei todos eles vestidos de Joãozinho e de Mariazinha na minha casa, entrando de chinelinho de dedo e com as roupas que eu faço, mas aqueles toquinhos de cheiro, eu achei um amor. Então eu acho essas coisas assim é que te enche, sabe? Que é uma recompensa. Que alimenta, né, a minha alma e faz eu continuar trabalhando. É um amor. Ok. Então, no Momento Cultural de hoje, nós conversamos com a Miriam Postal, esta artista passofundense que leva o nome da nossa cidade por todo o mundo. Miriam, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui e te parabenizar pelo trabalho maravilhoso e cada vez mais com novos elementos, né? Cada vez que você vem à TV Câmara, você traz novidade pra gente. Muito obrigada. Eu agradeço, Paulo. Obrigada. Obrigada também a você que acompanhou o Momento Cultural de hoje. Nós retornamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá!